Ok. É, nós sentimos a necessidade de juntar todo mundo, né, o máximo possível, para esclarecer um pouquinho mais como é que é o nosso programa e também para incentivar, para mostrar que é um programa fantástico, um programa diferenciado, mas assim tem alguns detalhes que não estão muito claros nas cabeças, né, dos papais, das mamães e até dos alunos. Por isso, né, conversando com a Thaís, vamos pelo menos online, tentar juntar o máximo que podemos, ou todo mundo. Eu tentei mandar e-mail para todo mundo, divulguei o máximo possível, porque a necessidade de esclarecimento estava bem grande, ao meu ver. Mas eu estou vendo que tem bastante gente. Ai, que legal. Isso quer dizer que todo mundo está interessado, né? Primeiro, eu queria enfatizar um pouquinho mais, a gente falou um pouquinho na reunião, eu não sei quem estava na reunião de pais, né, do começo do ano, nós fizemos uma introdução do high school, né, a Miss Diane falou algumas coisas, nós falamos sobre o aprendizado, sobre como é diferente o programa, mas eu achei que ficou um pouquinho ainda faltando enfatizar como o programa é um segundo ensino médio. Às vezes ainda eu conversando com alguns pais, fica na ideia de que é um programa de extensão, ou é um programa como bilíngue, que enfatiza mais o inglês, a língua, né? Mas o high school, ele é uma parceria com uma escola americana, lá da Andrews University, para ter um segundo diploma. Então, as aulas são aulas normais, como se fosse da escola. Então, temos provas, redações, e ela tem todo um esquema diferente de notas, que por isso eu convidei a Miss Diane, que é a nossa coordenadora para a rede, para ela poder explicar certinho qual que é a diferença, por que que eles têm que escrever redações, nós temos serviço comunitário, porque mais um requerimento da Griggs. Então, assim, o programa High School, além de ensinar o inglês, que para a gente é um detalhe, ele ensina completamente outra cultura, outra forma de aprender, outra forma de aprendizado, por isso que tem todas essas metodologias de ensino diferentes. Então, assim, esse era o ponto mais crítico, ao meu ver, para comunicar aos pais, explicar certinho como que funciona, como que o que é a Griggs, onde ela está, de onde ela surgiu, como que ela é, por que que ela é, tudo isso. Por isso que eu convidei a nossa coordenadora, que está aí há 1000 anos, né, Dida? Ela sabe falar tudo certinho. Por favor, façam perguntas, tá bom? Então, eu vou pedir para ela falar sobre, principalmente sobre a Griggs, mais esse lado técnico. Primeiro, eu gostaria de apresentar os professores mais uma vez. Estão aqui os nossos professores lindos. Gabi Martini, Diane Martini e Bruno Santos, para vocês conhecerem certinho quem são os professores dos filhinhos de vocês. Eu e o Bruno, say hi, Bruno. O Bruno é a nossa celebridade, né? Tem uma celebridade. Eu e o Bruno damos aulas para os iniciantes. A gente fala primeiros anos, mas primeiros anos do high school, né? Que seriam os 9º anos com o Mr. Bruno e os primeiros anos do ensino médio comigo. Eles são os freshmen, a gente chama de freshmen, que fazem as matérias de Fine Arts, Health, que é saúde, e Computers, computação, agora nesse semestre. A Gabi, a nossa mestre em literatura, ela é a professora de literatura, literatura americana e literatura britânica. Mas a gente troca, né? A gente troca os segundos anos com os terceiros anos. Então, ela dá aula para os segundos e para os terceiros, que é um pouco confuso, né, Miss Gabi?
No primeiro semestre, dá aula para os segundos, os juniors, e para o segundo semestre, ela dá aula para os seniors. A mesma coisa, a Miss Diane, Miss D, ela dá US History, História Americana, Government, a gente chama o quê? De governo? Como que a gente traduz Governo. isso? Governo, ok. Leis, legislações, né? Muito interessante. E public speaking, oratória, né? Traduzimos assim. Oratória, outra coisa fascinante para aprender. Bem legal. E ela também dá aula assim, só que é o contrário, né? Primeiro semestre, os terceiros anos, os seniors, segundo semestre, os juniors. Então, se o seu filho é junior, ele está tendo aula com a Miss D agora. Se ele é senior, está tendo aula com a Miss D. Yes, thank you guys for coming. Miss D vai explicar tudo certinho sobre a Griggs, um pouquinho dela, da história e como é super legal. Thank you. Bem, então, ó, jogou a responsabilidade para mim. Eu vou dividir, vou mostrar alguns slides, às vezes porque eu acho que visualmente, às vezes fica mais fácil da gente se organizar, talvez, não sei. Mas tá aqui, ó. High School Adventista. Então, acho que eu vou começar falando que quando a gente fala do high school, quando nós falamos do high school, aqui no Brasil, a gente é um curso livre. Por quê? Porque o curso que o aluno legalmente precisa fazer para chegar, para atingir o ensino secundário, que é o ensino médio, no Brasil, é o ensino médio. Então, as matérias que são oferecidas no programa da Griggs, elas são matérias que vão além do que legalmente é requerido para o aluno formar no ensino médio. Sendo assim, a gente tem essa visão de curso livre. Só que é interessante a gente perceber que para o americano, para a Secretaria de Educação, que é a qual a gente responde, nós não estamos fazendo um curso livre. O seu filho não está fazendo um curso livre, ele está fazendo o ensino médio. O ensino médio deles, então o ensino médio brasileiro tem os seus requerimentos, precisa ter tantas horas de português, precisa ter tantas horas de literatura brasileira e portuguesa, precisa ter várias mil horas de matemática, química e física, uma coisa bem brasileira, precisa ter várias horas de biologia, precisa ter várias horas. Um americano viesse para o Brasil, falasse, eu quero um diploma brasileiro. Esse americano teria que fazer todas as horas que precisam serem feitas para conseguir receber o diploma americano. Brasileiro, desculpa. É mais ou menos o mesmo sentido. É um aluno brasileiro que está falando, eu quero um diploma americano. Então, a Secretaria de Educação dos Estados Unidos, através do programa da Griggs, a Griggs é uma escola, através do programa da Griggs, ele fala, beleza, a gente traduz e valida o que ele já faz no currículo brasileiro, do 9º ano até o 3º ano, que é o ensino médio americano com de 4 anos, então, todas as notas, matemática, física, química, português, porque precisa fazer uma segunda língua, então português é a segunda língua. Tudo que ele faz aqui, traduzido, validado, e é colocado lá quantos créditos de cada coisa. A cada 120 horas que o aluno faz de uma certa matéria, um crédito. Então, os nossos alunos, eles têm muito mais créditos de química do que é necessário lá nos Estados Unidos. Eles vão com um currículo bem robusto. Ao mesmo tempo, as matérias que são requeridas lá, tem algumas que a gente não tem no Brasil. São as que a gente oferece no programa. Então, o diploma da Griggs, ela não é um diploma das matérias que nós estamos oferecendo. É um diploma de Vem todas cá, as... mãe! No ano. Peraí, Catarina. Você tem uma pergunta? Não, foi mal. Achei que eu estava mutada. Não, sem problema. Então,
Quando o diploma, quando a gente fala, vai ter o diploma no final, não é o diploma das 8 matérias que nós oferecemos. É o diploma americano, que vem com o histórico, tem as notas de matemática, física, química, português, religião, sociologia, tudo que o seu filho fez no Brasil, e mais as matérias que a gente ofereceu, que compõem a matéria, as matérias, os requerimentos do diploma americano. Até esse momento, alguém tem alguma dúvida sobre qual que é a importância do programa quando você olha de lá para cá, em vez de ser só daqui para lá? Miss Di, isso é muito importante saber, né? Isso é Muito, muito importante. muito relevante, Sabe porque por quê? alguns alunos acham que aquela nota que ele tira no ensino regular, ela não tem nada a ver com a certificação do ensino médio nos Estados Unidos. E, na verdade, queridos, essa nota entra para o currículo de uma forma tão grande que quando ele quiser fazer uma faculdade lá nos Estados Unidos, o ensino superior, essas notas do ensino regular vão pesar no currículo dele. Uhum. Então, Exatamente. isso é muito sério, os pais têm que ter essa ciência, os alunos também, de que as notas de matemática, língua portuguesa, química, essas que damos no ensino regular, elas farão parte, comporão também o currículo da certificação do high school. Da certificação, exatamente. Então, a Griggs, ela é uma escola que fica dentro da Universidade Andrews University. Ela é uma ilhazinha lá dentro, mas compõe a Andrews University. Então, o nosso diploma, é um diploma da Griggs, que é uma escola válida, americanos estudam na Griggs, é uma escola especializada em ensino à distância. Nos Estados Unidos existe a procura por homeschool, que é a escola em casa, muito grande. Existem várias empresas, várias escolas que fazem isso. A Griggs é uma delas. A Griggs é uma das mais velhas, ela já tem mais de 100 anos nesse ramo. Então, ela tem, assim, se você... eu quero saber como é que funciona a Griggs. Se você entrar no site da Griggs, você consegue ver todas as matérias que ela oferece, desde a pré-escola até alguns cursos de faculdade. No nosso programa, que é um programa presencial, ele chama Top-Up Program. Mas se você, estou indo para a África e eu quero que o meu filho faça o ensino médio americano lá na África através do homeschool, você consegue fazer ensino à distância através da Griggs, tá bom? E nós somos certificados, credenciados, a Griggs é credenciada através esse emblema que está aqui, Middle States Association Commission on Elementary and Secondary Schools. Essa é como se fosse a Secretaria de Educação dos estados do meio dos Estados Unidos. Middle States abrange Michigan, Ohio, Iowa, alguns estados ali que tem ali no meio, e eles que fazem a acreditação do a certificação, desculpa, do nosso programa. Então, não é um programa que está solto, não é um programa... Não quero diminuir o programa bilíngue. Ele é muito bacana, meus filhos participam dele, mas ele não é credenciado nos Estados Unidos. A criança que faz o bilíngue através do International School sai com um conhecimento de inglês maravilhoso, porém, não sai com o diploma do ensino fundamental. Esse sai... O que a gente faz é credenciado por eles. Por isso que os materiais são materiais específicos, as provas são de uma forma específica, as redações são de uma forma específica. Essas regras que a gente fica, né, pegando no pé do aluno e tal, não é porque nós somos chatos, é porque a nossa certificação como escola, a nossa certificação, o diploma, ele é um diploma que valer alguma coisa. Ele é um diploma americano porque o aluno fez um programa americano. Então, a gente segue as regras que eles colocam para a gente, né? Então, qual a diferença, né, que isso faz? De um diploma americano, os alunos saem com um diploma americano, o programa pedagógico, ele é diferenciado, ele segue os requerimentos do estado onde ele é certificado, e temos aí alguns benefícios. Eu vou passar por esses 4, assim, bem rapidinho, mas se você tiver alguma pergunta, você pode me interromper,
quando eu chegar ali no final você pode fazer, tá bom? Então, o diploma americano, ele é aceito em todos os lugares. Nós temos algumas situações aonde, por exemplo, o aluno, ele tem cidadania portuguesa, mas por algum motivo, ele fazer faculdade nos Estados Unidos, em Portugal, ele precisa de um diploma ou americano ou europeu, ou ele precisa fazer alguma complementação quando ele chega lá na Europa. Então, temos vários alunos que fazem o high school por conta disso. Temos vários alunos que fazem o high school que querem fazer faculdade nos Estados Unidos, no Canadá ou na Europa. Então, é um diploma de conclusão do ensino médio. Ele já está na língua inglesa, ele já está no formato certinho. A Inglaterra entende, compreende, valida, já está direitinho como os Estados Unidos, Canadá entende, compreende, valida. Você teria como traduzir o diploma brasileiro? Teria, mas desburocratiza um pouco você ter o diploma que já está no formato certinho, já com as matérias certinho. No início da faculdade, tanto na Europa, vou falar especificamente da Inglaterra e dos Estados Unidos, tá? Quando você é estrangeiro, existem algumas matérias que você é obrigado a fazer nos primeiros anos, que são os anos gerais. Algumas matérias que você é obrigado a fazer, e você... Peraí, que meu marido perguntou se eu trouxe a chave do carro para dentro de casa, e eu não lembro. Não sei. Que você é obrigado a fazer por ser estrangeiro. Então, história americana, você vai ter que fazer um crédito disso, você vai ter que fazer um crédito de literatura, em alguns lugares, governo também. Se você fez o high school americano, você já fez essas matérias. Então, você consegue puxar outras matérias que são mais específicas do seu curso. Então, te ajuda a cortar algumas matérias. Se você vai fazer medicina na UAP, na Argentina, eles têm alguns créditos que são obrigatórios se você está fazendo medicina, que você consegue cortar, você consegue eliminar esses créditos se você fez o high school. Então, temos vários alunos lá na UAP que me mandam um e-mail, eu preciso do diploma, porque eles precisam de diploma para mostrar que eles já fizeram essas matérias. Quando o aluno vai estudar fora, isso abre oportunidades, possibilidades e facilidades. Eu vou fazer faculdade no Brasil. Beleza, às vezes você vai numa federal. Nessa federal tem um programa de intercâmbio. Para você ir para o intercâmbio, você tem um conhecimento de inglês, você tem já as matérias e o credenciamento e a documentação já no formato americano, isso te ajuda a entrar. Então, tem várias oportunidades que são abertas quando você tem um diploma que é um diploma de um país que é um pouquinho mais internacional, de uma língua que é uma língua mais internacional, que só o português. É impossível como brasileiro? Não, não é impossível, só é mais fácil se você tem o diploma americano. Então, existem ali os benefícios do programa, né? A língua, a cultura, o amadurecimento, são coisas que, além do diploma, esse percurso para alcançar o diploma fornece. Eu vou falar um pouquinho mais dos benefícios depois. Programa pedagógico. Quando eu falo, tem um programa pedagógico diferenciado, o que isso quer dizer? Quer dizer que as aulas seguem o currículo americano, as matérias americanas, e com o estilo de avaliação americano, metodologia de escrita americana. A gente trabalha muito o pensamento crítico no formato americano. A gente nós fazemos as nossas avaliações segundo os comandos, taxonomia de Bloom, que é um negócio que existe muito nos Estados Unidos, no Brasil não existe tanto. Então, é tudo num formato diferenciado. Nós recebemos um treinamento para ser professores. Esse treinamento equivale a um curso de extensão. Cada professor, para ser professor de alguma matéria da Griggs, passa por esse treinamento no primeiro ano, na primeira vez que vai dar cada matéria. Então, se o professor dá uma ou duas matérias, ele passa por esse treinamento. Se o professor, no outro ano, vai dar outras matérias, ele passa pelo treinamento inteiro de novo. Esse treinamento abrange tanto
língua e conteúdo ao mesmo tempo, chama CLIL, a metodologia que a gente usa em sala de aula, abrange PBL, que é baseado em projetos, ensino baseado em projetos, metodologias ativas de ensino, e também o ensino do conteúdo específico. Então, eu sou um professor, mas eu não tenho muito conhecimento na área que eu vou dar aula. Aqui a gente tem, assim, a Gabi, ela é mestre em literatura, ela dá aula de literatura, mas não é todas as escolas que têm esse tipo de, né, essa carga, uma professora com isso. Temos professores que são professores de inglês e agora vão dar aula de história americana. Eles recebem todo um treinamento para conseguirem dar as aulas, para conseguirem entender a matéria, o material eles recebem adiantado para estudarem. A gente recebe o planejamento de aula dos professores, eles apresentam o que a gente chama de portfólio, então a ementa, todo o planejamento do semestre, tudo isso nós, da Griggs, recebemos e os professores precisam passar essa é a avaliação deles, né? A avaliação de verem o que eles fazem, como que fazem, como que eles estão se planejando. Então, é algo que o programa mesmo se propõe a fazer para que a gente tenha o melhor programa possível. Tem algumas matérias que tem livro e tem algumas matérias que não tem livro. A taxa de materiais, ela permanece por quê? Porque por mais que não tenha livro, ainda tem material. Vou te dar um exemplo. Fine Arts não tem livro. Só que eles eles fazem uma peça. E essa peça vai muito material que eles trabalham, montam, constroem e tal, faz parte da matéria, inclusive, essa construção, as artes que fazem para a peça e também para outras coisas, tem outras atividades que eles usam materiais. A mesma coisa para a saúde, que tem um livro, mas o livro é reduzido, e computação é a mesma coisa. Requerimento. Quando a gente fala, a gente segue os requerimentos americanos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as faltas são diferentes. São 15% de falta, em vez de 25% de falta. No Brasil, você pode ter 25% de falta. Nos Estados Unidos, é 15%. Esses 15% compreendem as suas idas ao médico. Eu passei mal hoje, não vim, estou com um atestado médico. Dentro dos 15%. Não vai abonar desses 15%. O único momento em que o aluno tem direito a mais de 15% é quando é uma doença comprovadamente séria, onde o aluno teve que ficar afastado da escola por um período longo. Eu fui numa viagem. Tá bom. Mas não mata a aula para você poder ir nessa viagem. Eu matei muita aula no começo do semestre, daí eu fiquei doente no final do semestre. Por que matou a aula no começo do semestre, entendeu? É dentro desses 15%. Isso é importante saber, porque os alunos vêm com a impressão de que, eu tenho um atestado médico, então não vai contar essa falta. Vai. Gabi, eu queria falar um pouco sobre isso. Tá. Gabi, pode falar. Não, eu acho que você vai falar o que eu ia falar, que é importante os alunos entenderem, e os pais também, que faltar um dia no high school não é igual faltar na escola, que, por exemplo, ele perde uma aula de português, uma aula de matemática, a gente conta por horas. E o dia da aula tem 3 horas e meia. Então, por exemplo, na minha matéria, que são 120 horas, o aluno só pode ter 15%, isso dá 18 horas. Se você contar 3 horas, dividir 18 horas por 3,5, não dá muitos dias. Então, isso é importante lembrar. Sim. E outra coisa importante lembrar que faz parte disso. Nossa, estou perdendo minha voz de repente. O aluno vai perder 3 horas e meia de matéria. É o que a professora Gabi falou. Talvez se ela perder um dia uma manhã do ensino regular, vai perder um pouquinho de matemática, um pouquinho de português, né? Mas não vai perder, assim, um super conteúdo. Mas na literatura, por exemplo, faz muita falta essa aula que ela perdeu. São 3 horas de conteúdo, 3 horas Justamente.
São 3. Eu costumo ainda, tipo, uma unidade, o livro tem muitas unidades, é uma unidade por dia. Se o aluno perdeu aquela aula, ele vai ver isso aí numa revisão na próxima aula apenas. Ele vai ter mais tarefa de casa para estudar o conteúdo em casa, porque não dá tempo da gente ficar voltando toda a aula para, né? Enfim. Isso. E outra coisa que a gente queria também, as faltas era um outro ponto bem forte dessa reunião, que até pedi para a Thaís falar sobre isso, porque nós temos muitas coisas paralelas acontecendo na escola. Que bom que oferecemos muitas coisas para os nossos alunos, né? Mas a gente... eu tenho recebido muitas mensagens, professora, eu posso... tem um reforço, me libera. A professora Diane, minha chefe, acabou de falar que nem atestado médico libera. Que dirá eu? Então, achei importante frisar bastante isso. Em primeiro lugar, para mim, a perda de conteúdo, de ensino mesmo, vai fazer falta para ele na prova, vai fazer falta para ele na redação, vai fazer falta para ele na apresentação, aquelas 3 horas de conteúdo que ele perdeu, e é impossível, as regras são outras, né? Estamos jogando com as regras americanas. Eu queria, porque ele está entrando agora na escola, ele não fez o primeiro ano do high school. Será que ele consegue acompanhar? Consegue. Consegue. Cada matéria, ela é completa, do começo do semestre até o final do semestre. Então, o aluno que entra no meio, que entra no segundo ano, a única instância onde eu teria um pouquinho de receio seria se o aluno não entende inglês. Aí, o aluno que não entende inglês não entra no high school, começa por aí. Mas quando compreende muito pouco e tal, aí tem uma dificuldade. Mas quando entra nas matérias de computação, de saúde, de artes, que são matérias um pouco mais livres, baseadas mais em projeto do que em livro, que são muita conversa, muita atividade dentro de sala, aí é um pouco mais fácil. Eles vão construindo o inglês. Pessoal, eu vou voltar um pouquinho no assunto das faltas, professora Poliana, porque é necessário nós falarmos sobre isso um pouco mais. Eu vou pegar o gancho do que você havia falado anteriormente, né? Que nossa escola tem muitas atividades e que, por conta disso, muitos alunos faltam. O nosso campus, queridos, temos um setor de marketing que é usado no Tricamp. A gente tem uma empresa chamada Icon, né, que trabalha para o marketing Tricamp e Unasp. Por que eu estou falando isso? Porque nossos alunos são os modelos. Eles tiram foto, eles fazem vídeo, eles fazem um monte de coisa. E aí tem aluno que quer ser o modelo, quer ir no coral, quer fazer reforço, quer fazer malabarismo, quer ir fazer um monte de coisas e quer fazer high school. Queridos, não tem como. Isso dos objetivos da reunião hoje foi esse. Principalmente, nós queremos bater nesta tecla. No Brasil, a gente não divulga isso, né? Mas a realidade é que você pode faltar um bimestre e você passa de ano. No Brasil, 25% de falta, tá? Nos Estados Unidos, isso não acontece, queridos. Se seu filho faltar nas aulas da Griggs, ele não ganha certificação. Não é porque a Miss D é ruim, não é porque a Miss Polly pega no pé, é chata, não é porque a Miss Gabi não vai com a minha cara, não tem nada a ver com isso. É porque a Griggs tem um relatório de presença, eles acompanham um relatório de presença dos alunos. Quem está dentro vai ter a certificação, quem está fora não tem a certificação. O que o aluno vai precisar fazer? Quando ele se formar no ensino médio regular, olha o que eu vou falar. Quando ele se formar no regular, ele vai ter que fazer as matérias novamente para receber a certificação da Griggs. Ou seja, ele vai se formar no ensino médio nosso, a formatura vai ter a formatura, ele ganha o certificado de ensino médio. No outro ano, ele já vai estar fazendo faculdade, em nome de Jesus, e ele vai ter que vir no período da tarde, segundas e quartas, para ter a certificação do high school, queridos.
E aí você vai ter que pagar a mensalidade novamente. Então, a falta, queridos, não é uma frescura nossa do colégio, nossa, como as professoras são chatas. Não é isso. É uma exigência da Griggs. O currículo deles, a metodologia, o desenvolvimento, a legislação, ela é diferente da nossa cultura, da nossa comunidade. Não claro, como a Miss Di falou, houve uma necessidade relevante, justificada, óbvio, né? Vai entrar nesses 15%. Porém, eu viajei. Nossa, vai ter aula hoje? Mas de manhã não tem, ou de manhã foi dispensado. Gente, se está no currículo, se está no calendário letivo do high school, que vocês receberam e vão receber novamente, né? Receberão agora no segundo semestre, precisa estar na aula, é de suma importância, tá bom? Eu queria enfatizar essa situação que acontece muito, a gente vê muito. Ô, professora, dá uma folga aí, deixa a gente faltar. Não está em nossa alçada deixar faltar, eles têm que cumprir as horas determinadas pela Griggs. E independente do que ele faz, ele quer ir para o coral? Ótimo. Ele quer ir para outras coisas? Legal. Só que ele tem que dar conta de estar presente nessas aulas do high school. Até deu um conflito, porque as nossas aulas de reforço só podem ser segundas e quartas. Deu um problema. O ensino regular, ele oferece reforço, na verdade é obrigatório por lei, nós oferecemos horas de reforço escolar nas disciplinas mais difíceis, né? Então, é língua portuguesa, química, física. A gente oferece esse reforço aos alunos, e é segunda e quarta. Por que é segunda e quarta? Porque nós temos aula terças e quintas à tarde. Então, o colégio não tem como oferecer reforço em outro horário que não seja segundas e quartas à tarde. E sextas, algumas aulas a gente faz sextas também. Então, aí o aluno do high school, ele quer estar no high school, ele quer estar no reforço, ele quer fazer o cursinho, ele quer tudo. Não tem como, queridos. Isso é uma opção que o aluno faz. Se ele está na Griggs, se ele está no high school, ele precisa estar presente nas aulas para ter a sua certificação, tá bom? Eu quis enfatizar bastante porque é necessário. O ensino regular, ele está oferecendo no ICLES, ele está oferecendo a revisão das aulas. A partir desse segundo semestre, vai ter revisão das aulas por vídeo, tá? Então, se o aluno não puder assistir às aulas de reforço nas segundas e quartas, ele vai acessar o ICLES, nós vamos dar toda a explicação para vocês. Ele vai acessar professores especialistas que dão a revisão daquele conteúdo para ele no suporte do ICLES, tá bom? E a gente está chamando o programa de programa Replay. Então, quando ele assistir essas aulas, ele pode tirar as dúvidas depois na sala de aula com o professor, mas ele vai assistir a revisão daquele conteúdo e aquela matéria, tem até material didático de revisão, de atividade de fixação, para que ele não necessite fazer as aulas de reforço nas segundas e quartas. Porque assim, eu não tenho só problema de horário, eu tenho problema de professor. Porque se o meu professor, ele dá aula na terça e na quinta, como é que eu vou dar o reforço para ele na terça e na quinta? Entendeu? Então, realmente, essa situação foi essa oportunidade, né, do Replay, do programa Replay, de revisão por meio de videoaulas, veio ao encontro das nossas necessidades por conta disso, tá bom? Porque eu já ia falar isso, se o high school não tem jeito de mudar e tudo, porque, né, não depende de vocês, vem de cima, lá dos Estados Unidos e tudo, então o colégio aqui tinha que dar um jeito com relação, Sim. Porque tem aqueles... Aí você está me dando essa... que vai ser feito isso daí, né? Quer dizer... Agora, né, esse semestre, a gente entra com o projeto Replay, que vai ter acesso a videoaulas muito legais mesmo, especialistas e muito dinâmicas, de revisão de cada conteúdo da sala de aula, tá bom? O que eu percebi, eu já estou nesse programa desde 2017. O colégio tem esse programa desde 2016. Eu tenho tido a oportunidade de ver vários alunos passar pelo programa e se formar. O que eu percebo? O primeiro ano é um caos.
É um caos porque o aluno é novo, não sabe como o programa funciona, perde reforço, não presta atenção de manhã na aula, não sabe se organizar direito para conseguir estudar em casa, chega a época de prova, fica em parafuso, porque não, tem alguns até que tiram notas no ano anterior, tiravam notas melhores, o high school está prejudicando a nota do meu aluno. No segundo ano, melhora. Por quê? Sabe como o programa funciona, sabe quais que são os requerimentos, sabe como se organizar. Os alunos que chegam no terceiro ano do programa, eles já estão nadando abraçada, estão escrevendo redação de 2.000 palavras sem piscar, sendo que a primeira redação, que foi de 500, eles quase morreram. Quando eles fazem a última de 2.000 palavras, eles já estão assim, tudo certo, entendeu? Então, existe um amadurecimento, vem com o programa e que vem com essa angústia. Meu pai do céu, vou perder o reforço. E o que eu falo para os meus alunos? Você tem 15%. Se você sabe que você precisa estar naquela aula de reforço, você usa o seu 15% de forma inteligente. Pega a matéria que eu vou dar do seu colega e você vai lá para onde você precisa ir. Usa esses 15% com sabedoria. Entende? Então, assim, eles vão aprender. A Rebeca, ela está no primeiro ano dela. Ela está ainda assim, ó, no momento da confusão. Ano que vem você vai ver que vai estar um pouquinho melhor. Terceiro ano, você vai ver, nossa senhora, minha filha está sabendo se organizar. Igual a Diane falou, tem uns 15%, então, que o aluno pode usar para esses motivos, né? Mas também, pelo menos no semestre passado, a aula de reforço, ela não pegava a tarde inteira. Então, e também era dividida entre, por exemplo, da 1h30 até 2h15 era o reforço de física para os primeiros anos, aí das 2h15 até 3 horas para o segundo ano. Então, é 1 hora que o aluno perdia, não eram as 3h30. Uhum. Então, se o aluno tem essa folguinha dos 15%, porque ele não faltou quando ele não, né, quando ele só por faltar, ele pode usar para esses momentos realmente necessários. Só para falar para essa mãe que está preocupada que a filha começou agora o high school, que a Sofia teve também as mesmas dificuldades, também começou no 9º ano e agora ela já está no último, né, o último semestre dela de high school. E para ela não se preocupar, porque no começo é choro, ranger de dentes, eu falava para ela, que jeito que eu posso te ajudar? Como que eu posso fazer? Aí ela respondia assim para mim, mãe, por mais que eu reclame, não me tira do high school. Eu falei, então tá bom. E é isso que as professoras falaram, elas vão amadurecendo, vão conseguindo se organizar, vão conseguindo vencer semestre por semestre, e no final chega tudo bem. Vamos voltar para os requerimentos, a gente falou bastante sobre faltas, mas existem algumas outras coisas. Redações e relatórios, eles são obrigatórios. Quando o aluno aprende a escrever, ele aprende a pensar. Isso é muito importante. Pensar é fácil? Não é fácil, mas eles vão usar essa técnica de sobrevivência pro resto da vida. Então, eu sou muito chata com os meus alunos, você tem que escrever, tem que pensar para escrever, a gente tenta trabalhar, mas além da minha chatice pessoal, existe o requerimento da Grade C. Se o aluno tirou 10 em tudo, mas não entregou a redação, ele reprova o crédito inteiro. Então, é importante que o aluno saiba disso. E precisa ir bem, precisa trabalhar, né, fazer todas as coisas e tal, mas não tem essa opção de você falar, eu já estou com 10 em tudo, se eu não fazer a redação, eu vou ficar com 8, então não vou fazer a redação porque ainda eu estou com nota boa. Com a redação e os relatórios, isso não é uma opção. É uma opção, assim, se ele não fizer a prova, o exame, não reprova. Simplesmente a média cai, porque é 50% da nota e 5% cada prova. Então, se você mata uma das provas, você perdeu aí 2,5 pontos na média. Mas ainda passa se você matar uma. Não é assim com a redação é obrigatória, tá bom? Então, independente da nota. Outra coisa que é importante lembrar é que a nota é um registro eterno. O aluno ele reprovou numa matéria e refez a matéria. Essa nota
e ele refez a matéria, pagou de novo, fez outro semestre de matéria, ou então foi num intensivo e fez a matéria no intensivo, ou então existe a opção de fazer online, a gente não indica muito, para aqueles que têm dúvidas sobre isso, podem falar comigo em outro momento, porque o tempo está avançando, mas tem essa opção também. O aluno refez a matéria, pagou de novo pela matéria, uma nota substitui a outra? Não, ficam as duas lá no registro. Fica lá, História Americana, F, de reprovação. História Americana, aí o outro semestre, A, de aprovação, A, que tirou nota máxima. Na média final, que é o GPA, que eles vão usar para entrar na faculdade. Entra na somatória as duas, a nota da reprovação e a nota da aprovação. Fica lá para sempre. O meu filho, ele está numa faculdade pública, está concorrendo a um student exchange, é um intercâmbio. Ou então, no mestrado, surgiu uma oportunidade de fazer uma das matérias no Canadá. Histórias reais, ok? Histórias reais. Surgiu, o que eles vão olhar? O histórico do aluno, as notas do aluno, para ver quem é que vai. Quem que eles vão aceitar lá nos Estados Unidos, a Universidade Americana, quem que eu vou aceitar para esse programa de intercâmbio? A nota do aluno está lá para sempre, tá bom? É importante o aluno saber disso. Eu falo sobre isso em sala de aula, eu sei que os outros professores também falam, mas é importante vocês, como pais, saberem. Não é assim, reprovou, refez, substituiu. Não substitui. Ficam as duas notas lá, tá bom? Recuperação não tem. Nos exames, né, nas provas. Tem recuperação? Não tem recuperação. Então, como que a gente faz? De repente, o aluno vai bem nas outras coisas para poder recuperar aquela nota que ele não foi tão bem. Mas quando não vai bem e reprova na matéria, tem que refazer a matéria. Existem 3 opções. Pode refazer de novo no final do curso. Começou no 9º ano, lá no 3º ano, tem um ano de folga, vou fazer. Pode ter. Eu estou fazendo faculdade no NASP e falta uma matéria para fazer. Isso serve também para alunos que entraram no 2º, 3º ano, que querem fazer, tá? Posso fazer o high school à tarde, minha faculdade é à noite? Pode fazer. Eu quero fazer, só que eu quero fazer no intensivo e está tendo intensivo da matéria que eu preciso. O intensivo é a matéria inteira, 120 horas em 3 semanas durante as férias. Pode fazer? Pode fazer. E a outra opção é online, que daí quem precisar seja isso, porque não dá para fazer de nenhuma outra forma, daí a gente conversa e explica direitinho como é que funciona. E daí a saída pedagógica, vou passar por todos os requerimentos, Gabi, aí depois você volta. Aí a saída pedagógica, e é um requerimento também, às vezes a gente tem escola, eu já tive escola que já falou, não, essa saída pedagógica é muito cara, a gente não vai fazer. Não é assim. Fazer a saída pedagógica, e os alunos amam a saída pedagógica, porque é um momento que a gente distrai, aprende de uma forma mais concreta, de uma forma diferente, num ambiente diferente, a matéria que a gente está aprendendo em sala de aula, faz ligações com a cultura local, com a cultura brasileira, a gente começa a pensar, vou dar exemplos, a gente vai para o Museu Afro-Brasileiro aqui em São Paulo, a gente liga diretamente com toda o que a gente está aprendendo em história da afro-americana, o que aconteceu lá e o que acontece lá, e a gente consegue comparar e contrastar, né? Quais que são as semelhanças e diferenças. Então, tudo isso vale muito a pena para o aluno. Então, temos aqui saídas pedagógicas, recuperação, notas, faltas, redação, faltas e serviço comunitário. O serviço comunitário, ele é obrigatório, tem que ter 20 horas por ano. Então, por exemplo, se eu fizer 170 horas de serviço comunitário, resolvi ir para a Amazônia, férias, e fazer um serviço comunitário lá. Parabéns, vai ficar ótimo no seu currículo escolar, vai ser muito legal no seu currículo profissional também, porque quando você vai conseguir o primeiro emprego, não tem nada no currículo, né? Mas essas coisas fazem diferença no currículo profissional, principalmente para quem está ingressando no mercado de trabalho, porém, no ano que vem, você vai ter que fazer mais 20 horas de serviço comunitário, é um mínimo de 20 horas por ano. Isso é um requerimento da Griggs, é um requerimento americano, por
quê? Para você entrar numa faculdade nos Estados Unidos, não é uma prova, não é igual no Brasil, que você faz o vestibular. No Brasil, você pode ter tirado notas horríveis do seu ensino médio inteiro. Se você faz um cursinho e você se esforça ali nas 45 do segundo tempo e você vai bem na prova, você entra na faculdade que você quer entrar. Nos Estados Unidos, não. Lá é o seu histórico. Então, é a média que você tem dos 4 anos, mais o que você fez extra. Tem algumas faculdades que são mega concorridas, a Harvard, Yale, Princeton, né? O trio, né? Lá, a trindade das faculdades lá, e tem outras também que são maravilhosas, são muito concorridas. Para você entrar lá, o seu extracurricular, a sua nota é o básico. O teu extracurricular tem que ser um extracurricular que seja estratégico, que já seja dentro da área que você quer entrar, que mostre que você tem liderança, que você tem paixão por aquilo. Então, como que funciona lá? No 9º ano, você faz meio que tentando achar o que você gosta. No 10º ano, né, que seria o equivalente do 1º ano do ensino médio aqui, você já sabe mais ou menos o que você gosta, se aprofunda, entra em alguns projetos a mais e tal, vê o que você faz. No 2º ano, você já está começando a liderar projetos. No 3º ano, você já é o líder, você já é a pessoa de referência naquele tipo de projeto ali na sua escola. Isso te dá um currículo bom para você entrar numa faculdade melhor, para você entrar numa faculdade boa lá. É através do extracurricular que você entra nisso. Competições contam, outras coisas também contam, mas o serviço comunitário é uma grande parte disso. É obrigatório 20 horas. 20 horas é muito? Não é. 20 horas é um mínimo básico de nada para fazer. Mas ele enriquece. Então, o aluno quer estudar fora do país, é muito importante que faça. É importante que faça mais do que só as 20 horas que são requeridas. O meu filho não quer estudar fora do país. Beleza, mas para o currículo dele profissional, é muito legal. Eu fiz administração e publicidade e propaganda, que foram minhas primeiras faculdades. Eu entrei numa empresa multinacional porque eu sabia falar inglês. No processo seletivo, o que me ajudou, por incrível que pareça, foram as minhas missões para Amazonas que eu fiz quando eu estava na faculdade, missão para a Ilha do Bananal que eu fiz quando eu estava na faculdade. Essas coisas que mostram que você vai, eu fui, cuidei de criança, ensinei para criança, ensinei os ribeirinhos a fazerem não sei o quê, pintei uma escola, fiz. Isso daí mostra que você tem compromisso, que você é uma pessoa ética, que você é uma pessoa responsável. Numa entrevista profissional, para alguém que não tem experiência na profissão ainda, são essas coisinhas que fazem a diferença, sabe? Então, é muito importante que faça mesmo sem querer estudar fora. Amadurece o aluno vê que não é só ele nessa vida, não é só o meu tempo que é importante eu doar não só dinheiro, mas o meu tempo também, a minha vida também, me faz mais feliz participar da alegria de outra pessoa. Isso é muito importante também para o amadurecimento, felicidade dele ou dela. Porque é um requerimento e segue um formato específico. Existe um relatório, existe um formulário que precisa responder. Esse formulário tem que ser preenchido da forma correta. A gente passa isso com os alunos. Não vou passar com vocês, porque eu não acho que vocês precisam saber aonde que põe a data, o que tem que assinar, não, nada disso. Mas o seu filho, sua filha sabe, é para saber. E se não sabe, ouro, porque precisava saber. Que a gente já falou. Mas, tendo qualquer dúvida também, a gente está sempre à disposição para te mostrar como que é o relatório, para te explicar o que precisa. Mas, basicamente, ele precisa descrever de uma forma completa o que fez e precisa da assinatura de alguém que viu. Essa pessoa não pode ser você, papai. Tem que ser alguém de fora que acompanhou a atividade. Pode falar. Nas empresas multinacionais no Brasil, se você não fez serviço comunitário, na sua entrevista, você já perde pontos. Eu morei em São Caetano, eu tenho alguns amigos que trabalham na General Motors,
e eles fazem o processo seletivo, e uma das primeiras perguntas é: você fez serviço comunitário? Uhum. Aí, um amigo meu até brincou e falou assim: eu já doei roupa para as pessoas, Ele falou assim: não, isso não é serviço comunitário, você tem que prestar uma assistência a alguém. Então, isso faz parte da cultura norte-americana, da cultura das empresas, e isso tem que servir de referência para nós, como alunos do high school. É uma exigência curricular, precisa prestar esse serviço, e a gente está no NASP, que tem tantas atividades comunitárias, sociais, fantásticas. O meu filho não tem ideia. Gente, fala com os professores e comigo, que nós podemos fazer ele multiplicar essas horas, vai passar de 20 para 100, de tantas coisas que ele vai poder fazer dentro do campus do NASP em serviço comunitário, tá bom? Quanto mais independente ele é, quanto mais líder ele é dentro disso, melhor fica para o currículo dele. Então, eu estou pensando na parte de servir a comunidade, sim, mas eu também convido sempre os alunos a serem estratégicos nisso, porque isso daqui é algo que você vai usar no futuro também, são as duas coisas. Então, é bom pensar de forma estratégica, fazer algo que de fato vale a pena. Essas coisas de, eu andei o cachorro da vizinha porque ela quebrou a perna. É legal? Ajudou? Ajudou. Vai falar isso para alguém lá da Harvard. Quais que são seus extracurriculares? Eu andei com o cachorro da vizinha, né? Então, seja estratégico também para o aluno, né? Seja estratégico também. Alguma dúvida, comentário, sugestão, alguma coisa sobre esse tópico antes da gente continuar? Já estou quase acabando. A Ingrid perguntou se a escola cristã de férias serviu como um serviço. Sim. Serviu, sim. Muitos alunos deram show. Fizeram e precisa. Vem um ônibus de Engenheiro Coelho com todas as crianças da ADA, e eles se apegam na gente de um jeito que é tão legal de ver. É um serviço assim que você acha que eu tô lá ajudando. Não, mas eles se apegam na gente, a gente vira referência. Eu sempre ajudei, esse ano eu não ajudei. Teve dia eu fui deixar meus filhos, teve gente que veio, crianças que vieram, você vai ser professora, de qual ano esse ano? Então, eles lembram da gente, é a coisa mais fofa. Conta assim. A Rebeca ajudou, foi ano passado e esse ano, e a experiência que ela fala é exatamente essa. Como as crianças, tem uma menininha lá que ela queria trazer para casa. É muito bonitinho. Esse serviço comunitário, depois vocês vão orientando a Marina, faz aqui no campus mesmo? Onde que faz? Ela tem a opção de fazer junto com a escola oferece várias oportunidades, ou ela pode fazer de forma independente. Se for independente, se for de forma independente, ela precisa ter alguém que supervisione o que ela está fazendo e que assine. Essa pessoa não pode ser da família, tem que ser alguém fora da família. Mas eu diria que o melhor é ela fazer junto com a escola, junto com a gente. Sim. E aonde? É na escola? Temos várias atividades. Eu vou pedir para ela conversar com a Poli, porque a Poli é a coordenadora local do UNASP, do High School no UNASP. E ela tem ali a lista de várias opções, além das opções que nós, como High School, vamos fazer juntos. Entendi. Tá bom? Tá bom. Aí a gente comunica o horário, o dia, a atividade, tudo certinho. No que se refere ao conteúdo, existem 3 opções. A que a gente mais indica tem intensivo, daí é a matéria 120 horas dentro dentro das férias, então a gente acabou de ter um intensivo no IABC. Esse intensivo foi das matérias de literatura britânica e de computação. Os alunos fizeram 120 horas, 2 professores diferentes fazendo lá. Durante as férias. Em janeiro, foi nos Estados Unidos, na HVA, que fica em Washington, D.C., e a gente fez governo, e as saídas pedagógicas foram maravilhosas, você imagina, né? Foi muito bom. Então, existe o intensivo, existe a opção de fazer depois, então você passa o ciclo,
No terceiro ano do aluno, em outro momento, depois que acaba o programa, você faz um semestre a mais, é o semestre da matéria, se tiver por aqui e tal. Existe uma opção de fazer de forma online. Essa forma online, eu estou vendo que eu estou falando isso várias vezes, então eu vou me aprofundar só um pouquinho. É direto com a Grades, é em formato EAD. Nós aqui do Brasil, não temos visibilidade das atividades do aluno, nada, é tudo no formato EAD. O professor é americano, ele tem acesso a um professor através do e-mail para tirar dúvidas, caso tenha alguma dúvida. E a gente não indica muito, só porque ele é feito para alunos nativos. Então, alunos que são estrangeiros, geralmente acham um pouco mais difícil fazer. E se reprovar, reprovou, tem que fazer de novo. Então, por conta disso, a gente não indica tanto, mas é uma opção. Eu estava imaginando mas a Marina vai fazer. Que, por exemplo, ela está começando agora, então ela terminaria o high school, eu imaginei, em junho do terceiro ano do médio. Então, eu estava imaginando que esse último semestre, no terceiro ano, seria essa disciplina que ela perdeu agora. É isso? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo. Ah, então tá ótimo. Exatamente. Entendi. É isso aí. Tem uma coisa que eu lembrei, que acho que pode ajudar também no caso da mãe da Rebeca, que assim, a Dida falou que, por exemplo, o intensivo de Health and Fine Arts não é muito ofertado, mas como as disciplinas elas são fixas por semestre, então, por exemplo, o Health and Fine Arts é dado no primeiro semestre. É o caso, por exemplo, se ela, mãe, não quero fazer mais matérias de high school no terceiro ano eu quero focar vestibular. Ela pode, se naquele ano for ofertado, por exemplo, governo, que também é uma matéria de primeiro semestre, ela pode fazer o intensivo de governo, e aí, quando for a disciplina aqui, no primeiro semestre, ela tem o período vago para fazer Health and Fine Arts de novo, entendeu? Ou só, no caso dela, só Health, que ela perdeu. Então, não dá a matéria, mas você pode trocar. O aluno, ele não precisa, é o meu segundo ano de high school, eu preciso fazer as matérias do segundo ano. Não, dependendo de cada caso, dá para... Né? Essa é bem lembrado. Bem lembrado, Gabi. No caso da Marina também. Ela pode fazer outro intensivo, ela pode fazer government ou literatura, só que aí literatura seria, ela já faria no que vem, mas ela tem essa opção também, ela faz o intensivo da outra matéria, aí fica com esse horário vago para ela fazer, que seria no mesmo horário, entendeu? E esse intensivo que vocês dizem que é durante as férias, é aí no campus da Unasp que ela vai? Não. Esse intensivo, a gente reveza. Um ano ele é no Brasil, geralmente numa escola de internato ensino médio em Goiás, chama IABC. Eles têm um campus muito legal. Eles ficam pertinho de Brasília, então Brasília é um lugar ótimo para fazer algumas das saídas pedagógicas, fica muito mais fácil do que a gente fazer aqui de Engenheiro Coelho e ir para São Paulo, porque no intensivo tem mais saídas pedagógicas. Então a gente faz lá, e no outro ano a gente reveza com Estados Unidos e Inglaterra. Então, por exemplo, o intensivo de janeiro desse ano foi nos Estados Unidos, janeiro do ano que vem vai ser no Brasil. O intensivo de julho desse ano foi no Brasil. Então, o intensivo de julho do ano que vem vai ser na Europa, provavelmente na Inglaterra. Então, a gente a gente reveza, justamente porque tem alguns alunos que, eu gostaria de fazer governo americano nos Estados Unidos. Eu queria fazer literatura britânica na Inglaterra. Então, tem essa opção de fazer também para aqueles que querem fazer dessa forma, mas aí temos alunos que, eu não tenho dinheiro para pagar passagem e tal, a gente tem a opção no Brasil também. Entendi. Tá bom, mas eu acho que a Má vai fazer aquela sequência mesmo de fazer no último semestre. Só para a gente lembrar, então, os benefícios. Se você vai estudar no Brasil,
Tem benefícios? Sim. O inglês com que você sai do high school é, assim, um inglês que você não aprenderia em lugar nenhum, a não ser se você morasse fora. Por quê? Porque você não está aprendendo inglês de conversação, inglês, você está aprendendo sobre a colonização dos Estados Unidos em inglês. Você está aprendendo sobre os pilgrims, nem sei como é que fala em português, peregrinos, não sei, em inglês. Você está aprendendo sobre a legislação e constituição americana em inglês. Você está aprendendo sobre as referências literárias, sobre saúde e anatomia. Você está aprendendo sobre artes e os termos de artes, de drama. Você está aprendendo sobre computação. Você está aprendendo conteúdo em inglês. Então, o seu inglês, ele sai diferenciado, ficando no Brasil ou estudando fora, em qualquer lugar que você for. Eu geralmente mostro uma pesquisa para os alunos, mostrando que pessoas que falam inglês fluentemente no Brasil têm uma média salarial de 55% a mais do que pessoas com a mesma graduação, com a mesma experiência, não têm o inglês. Vai ajudar? Vai ajudar. Você sai com uma compreensão de cultura diferente. Eu vou dar exemplos da matéria que eu ensino, tá? Quando você compara a colonização americana com a colonização brasileira que foi paga pela coroa, com o interesse da coroa, com pessoas que eles enviaram para o Brasil, compara isso com uma monarquia que estava quase falida depois de uma guerra, mas queriam explorar. Então, quem bancou a colonização foram os americanos, os colonistas que foram para os Estados Unidos. Quem tinha interesse de que aquilo funcionasse e fosse rentável, o que você acha? Quem que você acha que tinha mais interesse do negócio ser rentável, que correu mais atrás, que correram mais riscos, que brigaram mais com a coroa, porque tinham mais liberdade para brigar? Quem que tinha mais essa liberdade, não é? Quando você compara essas duas formas de colonização, sem contar, assim, as pessoas que vieram, nada disso, só simplesmente o interesse. Quando você compara a Constituição americana, que tem 7 artigos, e a Constituição brasileira, que tem 235 artigos, qual é a diferença de pensamento? Por que a brasileira tem tanta? O que tem tanto na brasileira que não tem na americana? Como é que a americana é estruturada? E qual que foi o pensamento na estrutura? Todas essas coisas. O Brasil, a gente já está na 8ª Constituição. A americana é a primeira Constituição desde 1700 e whatever, sabe? Então, assim, essas comparações, elas ensinam o aluno não só sobre a cultura americana, mas sobre a cultura brasileira, as belezas da cultura brasileira, as nuances que a gente tem no nosso país. Não é um programa que só, americanos são melhores, salve, salve. Não. A gente vê quais que são os defeitos, quais que são os problemas, quais que são as vantagens e desvantagens, o que a gente pode aprender com isso? Não é sobre um lugar ser melhor ou pior, é sobre o que a gente pode aprender para melhorar o lugar onde a gente vive, independente de onde isso seja. Isso é super bacana também. Eles saem com uma compreensão de valores, eles mesmos vão te falar, assim, o que é dignidade, integridade, honra e respeito. A gente fala sobre isso em cada aula, para cada matéria, para cada assunto, liga tudo, porque a redação tem que estar ligada com esses valores, a prova está ligada com esses valores, tudo está ligado com esses valores, mas eles saem com uma compreensão disso, assim, e de como agregar isso a qualquer assunto, qualquer que seja, de um jeito que outros não teriam como. Agrega para a vida profissional, não só no conhecimento que você sai, na cultura que você sai, na proficiência linguística que você sai, mas também no amadurecimento. Os alunos, como a gente falou antes, eles aprendem a manage, a gerenciar o tempo, aprendem a gerenciar as emoções, porque são várias. Época de prova, então, várias emoções que acontecem. Então, eles aprendem a gerenciar, a se entenderem e a como se organizarem. Eles beneficiam da estrutura da Griggs, que é uma escola... Oh, sorry. Outro benefício que você não falou aí, que eu acho super legal, é esse school spirit, né?
como é que a gente traduz Espírito de escola, assim, de esse companheirismo. time do NASP, né? Como, né, lá nos Estados Unidos, essa school spirit é muito comum, muito enfatizado. E no high school a gente tem o nosso pequeno school spirit, né? Eles se sentem parte de uma família, de uma comunidade, eles são os alunos do high school, então é bem interessante ver esse high school spirit nos alunos, eu adorei ver isso. Eles sofrem juntos, eles reclamam juntos, eles vêm reivindicar coisas com a gente juntos. Professora, precisa mudar a data da redação. Eu adoro quando vem, porque eu gosto de gente que tem justificativas. Quanto mais justificativas... Então, eles já estão aprendendo a negociação, já estão aprendendo, sabe? Eu gosto, eu acho, assim... Se tivesse esse programa quando eu estava no ensino médio, eu com certeza ia fazer. E eu vejo eles como, assim, meus filhos vão fazer, porque precisa, é muito bom. Por tudo, né? Mas, enfim. Então, são basicamente isso. A Gabi falou para eu falar dos exemplos, eu acho que é interessante para vocês saberem, mas a gente tem uma aluna que está na Harvard, conseguiu bolsa total. O que fez a diferença para ela foram os extracurriculares. Ela tinha nota boa? Tinha, mas o que fez diferença foram os extracurriculares. Então, isso faz bastante diferença. A gente tem aluno no Canadá estudando na Kingsway College, a gente tem aluno na Andrews estudando na faculdade da Andrews, temos alunos que estão na La Sierra, temos alunos em Loma Linda, que são em Califórnia, temos alunos no Texas, temos alunos no Newbold. Não, a gente teve aluno que foi para Líbano, 2 alunos que foram para o Líbano, para a filial da Andrews que tem no Líbano. Temos vários que estão em processo seletivo já para o ano que vem. Então, assim, abre horizonte, sabe? Abre a mente dos alunos e eles vão e eles veem que não é impossível. A gente mora num mundo que é muito pequeno quando a gente vai ver. Agora que ele está mais globalizado, são tantas as oportunidades. E o que eu falo para eles é isso. Não fecha uma porta desde agora. Vai abrindo. Depois você vê aonde que isso vai se encaixar na sua vida, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você vai mandar um e-mail, vai me mandar um WhatsApp falando: "Oh, o high school serviu para isso, serviu para aquilo". Eu já tenho várias. Nossa, eu estava vendo isso, eu estava fazendo direito e a gente está vendo a Constituição Americana, eu já sabia tudo. Então, sabe, é bem gostoso receber esse tipo de feedback. Eu queria falar rapidinho, só mais umas coisinhas, um pouquinho técnicas. Primeiro, sobre o nosso yearbook. É mais uma cerejinha cultural, né? Como a Miss Di falou, a cultura é muito grande, né? A gente ensina muita cultura também, além das disciplinas. E o yearbook é muito comum, muito famoso, tem todas as escolas americanas. Eu nunca ouvi falar de uma escola que não tem yearbook, que é um livro do ano, onde tem artigos, o que... Eu também trouxe! Eu também trouxe. Você está com 2 anos, só para mostrar para os pais como é que é. Eles escrevem os recadinhos, isso daqui é muito, você vê em filme, então acontece, toda escola tem. Essa foto. Isso, você vê em filme. Pode continuar falando, você fala e eu vou mostrando as fotos. Ótimo! Então, a gente quer esse ano reforçar um pouco mais essa cultura que é tão americana e é tão legal eles terem isso daí. Imagina ter os 3 livros do yearbook para sempre. Eu terminei o meu ensino médio nos Estados Unidos e eu tenho o meu yearbook de 2001. Meu Deus! Mas, assim, é um carinho especial pelo meu livro. E a gente queria reforçar um pouquinho mais, fora a questão cultural, que para mim está em primeiro lugar, é um projeto dos alunos de primeiro ano, então são os alunos que fazem. Então a gente quer envolver um pouco mais todos os outros, a gente quer engajar um pouco mais os alunos no yearbook. Então, por isso que eu estou aqui pedindo a participação de vocês. É um custo a mais, então eu estou aqui pedindo dinheiro. É um custo a mais que não está nas taxas,
né, que vocês pagaram no começo, mas é muito legal, e é muito valioso, e às vezes ele fica meio esquecidinho, assim, e como eu adoro, quando eu cheguei aqui, eu falei, não, a gente precisa que todo mundo adquira o yearbook, para todo mundo se envolver na construção dele, porque os de primeiro ano, os freshmen que fazem, mas envolve todo mundo, envolve os juniors, envolve os seniors, então às vezes eles ficam meio de fora da construção do yearbook, mas se eles forem ter realmente, então eles vão querer estar lá, eles vão querer que as atividades estejam lá, que as fotos estejam lá, então o que eu queria era apelar um pouquinho para a gente adquirir o yearbook esse ano, e a gente quer fazer um evento no final do ano, onde a gente vai mostrar um pouquinho mais do yearbook, e aí os alunos que vão fazer, planejado por eles e feito por eles, vocês vão amar ver os filhos de vocês lá, falando um pouquinho mais sobre o que eles viveram esse ano, e a gente queria entregar o yearbook para todo mundo nessa ocasião, e aí, assim, tinha que ser todo mundo, para não Juliana, ficar... qual que é o custo do yearbook? Qual que é o Então, custo? é que assim, mais uma vez, a gente precisa orçar, né? A gente precisa do orçamento. Para fazer orçamento, precisa de quantidade, sabe como é que é isso? Entendi. Mas assim, ano passado, ele custou R$ 165, né? 165, 170, por aí. A gente queria subsidiar um pouco, estou estudando com a escola, né, Thaís? Para a escola dar uma ajudinha, quem sabe a gente consegue ajudar e pagar um pouco para vocês pagarem um pouco, mas a gente queria mesmo incentivar essa cultura esse ano um pouquinho mais. Beleza? Mais alguma pergunta? Lourdes? A respeito do yearbook, a Sofia, ela falou no primeiro ano, quando ela fez, só que até hoje, eu pelo menos, né, não sei se ela recebeu alguma informação sobre ele, sobre pagamento, alguma coisa, porque é uma coisa que eu gostaria de ter, de guardar, dos 3 anos, como você falou. Só que eu não tive nem do primeiro, nem do segundo ano, ela não falou nada. Aí eu queria ver se tem como, além de fazer esse, de saber o que aconteceu com o do primeiro ano, o que aconteceu com o do segundo ano. Puxa vida. O do segundo ano, ano passado, eu posso te falar, mas do primeiro eu não sei. Eu nem porque eu me envolvi um pouco mais no ano passado. Porque no primeiro ano foi o que ela fez, né? Eu queria ter, porque foi o que ela fez, né? Esse daqui, né? 2020, não foi? Não, 2021. Não. 2021. 2021. Não tô... 21. Não tô com ele aqui. Eu só tenho 2020, não tinha lá 2021 eu não tenho. Então, eu não sei, esse de 2021, a gente pode tentar imprimir ainda. Eu sei que não tem, tanto é que eu não achei lá na coordenação para trazer aqui para mostrar. Queria mostrar desde o ano do 2020. Eu sei falar o que aconteceu com o de 2021. O quê? A gente sempre fez os yearbooks com um rapaz de Hortolândia. Ele que fez de 2020, ele que fez de 2020, ou 2029, 2019, ele maravilhoso. E ele era assim, você passava para ele o arquivo, ele pedia 2 semanas para imprimir, encadernar e dava de volta. Então, a gente não se preocupava em entrar em contato com ele com muito tempo de antecedência. Quando a gente foi entrar em contato com ele em 2021, ele havia falecido do Covid. A gente não sabia. Então, quando a gente foi procurar uma nova gráfica para imprimir, não achamos uma gráfica que faria pelo mesmo valor no mesmo tempo, porque como ele já conhecia o programa, já sabia que ele fazia assim, fazia com custo menor e fazia com tempo reduzido. Você conseguir um tempo de 2, 3 semanas numa gráfica, você não acha. O de 2021 ficou para depois, aí ficou para depois. Passado, foi oferecido. Quem quiser imprimir o de 2021, fala para a gente precisa da lista para imprimir os 2. Pois é, eu não fiquei sabendo de nada disso. Ninguém que quis. Não teve ninguém que... Então, mas eu quero, é que eu não fiquei sabendo mesmo. Se tiver esse ano, como imprimir os outros...
A gente Quero, perguntou porque para é quem o único que eu queria. não tenho de 2021. Já me põe na lista, viu, Miss Polly? Mas vamos fazer isso. Vamos ver se a gente consegue achar o arquivo. Acho que não tem problema nenhum. E a gente imprime os dos outros anos também. Não tem Tá bom, problema. então. Se A gente vocês dá um jeito. conseguirem Mas o desse imprimir, ano, aí... Que aí eu quero guardar os outros beleza. também, né? Beleza. Eu vou ver isso, tá? Vou ver isso para você. Obrigada. Só se a gente sumiu com eles. Mas acredito que a gente dá um jeitinho aí, tá bom? Vamos ver isso para vocês, o dos outros anos. E o desse ano, a gente queria que todo mundo fizesse planos para adquirir. A gente, né, conversando com a Thaís, vamos parcelar, vamos fazer o que dá para fazer para todo mundo ter esse ano juntos, né? A gente queria fazer uma entrega de yearbook com assinatura, né? Tipo, como é? Que assina? Meu Deus, autógrafos. Uma noite de autógrafos do yearbook. Mas para isso todo mundo precisa estar junto. Isso sobre o yearbook, Thaís, você queria falar mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Ai, a Catarina. Desculpa, Catarina. Os yearbooks ficaram lindos, esses 2 últimos que a gente fez, e eles estarão disponíveis na reunião de pais, dia 17, para que vocês possam vê-los e ver o material, como que é, para quem não conhece, tá bom? Retrata a realidade do high school ao longo do ano, os projetos, as saídas pedagógicas, é muito legal, é uma recordação especial do high school. Tá Dia bom. 17 vai ter reunião de pais. Tá E bom. aí vai então. ter uma partezinha lá do auditório central, que é do high school, e os livros estarão lá para vocês verem como que é feito, tá bom? Reunião presencial? Presencial. Presencial, lá no Engenheiro Coelho. A gente vai avisar direitinho, vamos mandar o recado, tá bom? Tá bom. Então tá, é isso aí. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta sobre o yearbook? Adoro o yearbook. Assim, fazer ele... Mas é legal. Lembrando que se for pensionato, se o aluno é pensionato, a gente vai ter a reunião online à tarde, tá bom? Só para não ter uma aflição aí, tá? O aluno que é presencial, que os pais estão presentes, ele vai ter reunião presencial, e os pais de alunos do pensionato vai ter um link online para a gente atender todo mundo. Tá bom? Tá bom, então. Tá, Aí obrigada. não vai dar para ver o yearbook na mão, né? Não dá. Pois é. Mas Que horas que é a Mas ele é reunião? a gente vai acertar direitinho na administração e mandamos por e-mail para vocês. Tá bom. Beleza, então. Outro pontinho rapidinho é o uniforme. Como temos alguns alunos novos, a gente não guarda assim muitos uniformes aqui em estoque, né? Até porque, né? Então, mas agora eu vou fazer um pedido. Aí os alunos novos, né, que já pediram a camiseta para mim, eu vou fazer o pedido e eu queria falar para quem quiser adquirir, né? Aí é uma camiseta extra, não é aquela que você pagou no começo do ano. Aí você fala comigo, pede pro seu filho falar comigo, que a gente pede mais uma. Daí aí eu falo para vocês os valores e tal, e você pode adquirir uma camiseta extra, porque eu vou fazer o pedido agora. Então, tipo assim, uma semana, o mais rápido possível, para eu fazer o pedido para quem não tem ainda. Beleza? E o último ponto, que nós vamos terminar com uma festa. Que pena que alguns já saíram. Mas eu queria terminar com a festa da bolsa, né? Essa é uma parte preferida nossa. Nós adoramos entregar a bolsa de estudos para quem ganhou. Eu vou pedir para a Di de novo, porque foi você é a mentora do programa, né? Você que é a mamãe dele. Então, eu vou pedir para você explicar rapidinho o que é o nosso projeto de bolsas. Please. Ok. Alguns anos atrás, surgiu um sonho de que a gente tivesse bolsa no high school. Só que a bolsa, assim como muitas coisas na cultura americana, ela deveria ser por mérito, não necessidade. Existem opções para pessoas que passam necessidade e querem muito participar, e
existem algumas opções, mas essa bolsa específica é uma bolsa por mérito. Por quê? Porque a gente quer estimular o aluno a fazer o melhor, a ser o melhor. E a acostumar a sempre ir além. Então, Excelência, né? alunos Os caras- indo além, buscando a excelência, o nosso curso fica melhor, o nosso programa fica melhor, a nossa sala de aula fica mais interativa, todo mundo cresce quando eles estão tentando cada um dar o melhor de si. Foi quando isso nasceu, foi lá atrás, em 2019, com o professor Henrique, quando ele chegou, e tem se estendido. Então, como que funciona? O melhor aluno da turma ganha 100% no próximo semestre, e o segundo melhor aluno da turma ganha 50% de bolsa no próximo semestre. Então, a gente tem aí alguns alunos que vão indo, temos alguns alunos que não pagaram high school. Consigo pensar em uma específico que ela não pagou nenhum semestre de high school com esse, pagou o primeiro semestre, né? Porque é onde você ainda não tem bolsa, mas não pagou nenhum outro. E aí a gente tem as matérias que são 2 matérias em um semestre, é feita uma média das matérias, quem tem a maior média, daí ganha a bolsa, mas daí quem vai apresentar os ganhadores, aí vai ser a bolsa. Ai, gente, eu amo essa bolsa. Bom, vamos começar pelos freshmen, né? O primeiro semestre. Em primeiro lugar, a bolsa de 100% ficou com a Carolina. Eu não sei se ela está aqui, a mãe dela, o pai dela. A Carolina é aluna do pensionato do primeiro ano. Parabéns, Carol! Oi, você pode confirmar qual é a Carolina? O sobrenome? Carolina Soares. Ei, a minha filha! Que bom! Obrigada, viu? Parabéns, Carol, ela é sensacional. Obrigada, Pro. Eu amo Obrigada. todos eles. A Carol é maravilhosa. A nota dela foi foi quase 10. Ai, muito obrigada. Então, no próximo semestre, a Carol, agora, né, é verdade, esse semestre de computers, ela não precisa pagar. Você não precisa pagar, viu, dona Vânia? Que bom, obrigada. Parabéns para a Carol. Em segundo lugar, Manuela Veiga, 50% para o Edu. Manuela também, maravilhosa. Não sei se o papai e a mamãe da Manu estão aqui. Essas são as bolsas dos freshmen. Agora, os juniors, segundos anos. Primeiro lugar, 100% para esse semestre, Lucas! O Lucas é um que é assim, né? Acho que ele não vai pagar. Lucas Neves. Lucas é maravilhoso. Não sei se a mamãe dele está aqui. Lucas também ganhou no semestre passado e agora nesse semestre. E em segundo lugar, muito especial, eu sei que a mãe dele não está aqui, mas ela trabalha lá na escola. O Emílio. Ai, gente, eu estou feliz. O Emílio, o ganhador da bolsa do segundo lugar dos juniors. Agora, seniors, terceiros anos, em primeiro lugar, Sofia! Yeah! Sofia. Muito obrigada! Parabéns para a Sofia, maravilhosa! Super merecido para todos eles, viu? De verdade, eles trabalham muito e merecem. Em segundo lugar, bolsa de 50% para Esther. Não sei se a mamãe e o papai da Esther estão aí, mas a Esther, que foi a ganhadora. Que bom, né? Porque ela ganhou uma lá no primeiro ano, mas depois ela saiu e ganhou de novo. Aí ela fez fora e a bolsa não se aplica, mas agora ela vai conseguir terminar com chave de ouro. Parabéns para Esther. Parabéns para todos. E a gente queria terminar com essa festa. Que maravilha, a gente adora o high school, como vocês viram, e ele é tão abrangente, tão sensacional. E o nosso recado é, vamos juntos. Não é fácil para eles, realmente, a gente entende, a gente ajuda, a gente apoia, mas a gente tem uma grande admiração por todos os alunos que aceitam esse desafio, e os pais
que estão aí junto com eles, né? Pagando e também ouvindo choros e lágrimas. É uma jornada, mas com certeza vale a pena. Com certeza eles saem outros, né, outros indivíduos. Pois não, Cibele? Vocês estão me ouvindo? Eu não sei mexer direito nesse. Estamos ouvindo, sim. Eu queria só agradecer a recepção de todos vocês, principalmente você, Poli, e os alunos agora do primeiro ano, né? Pela recepção que eles deram para a Alice. Eu estava muito insegura de colocar ela, né? Eu não sabia se ela ia dar conta. Está sendo muito difícil. Eu até no começo pensei em perguntar se valia a pena mesmo quando vocês começaram a falar, mas aí a mãe da Sofia me aliviou um pouquinho, falando que é difícil para todo mundo. A gente chegou até a um certo assim ponto, mesmo. né? A quase desistir, né? Mas aí, conversando com vocês hoje, eu pude ver que ela está no caminho certo, ela tem os sonhos dela, apesar das limitações, né? E Ela é não vou ser eu que vou travar esses sonhos. Então, enquanto ela estiver com vontade e lutando, a gente vai estar aí. Queria só agradecer mesmo, tá bom? Obrigada. Por nada, imagina. Estamos juntos, a gente incentiva muitos eles. Cada saída, cada desistência é um pedacinho do coração que morre. Porque a gente sabe que vale a pena, né? A gente vê um pouquinho mais para frente, a gente tenta, né, de tudo. Por isso que até a mãe da Rafaela estava falando que eles não estudam, que elas não estudam em casa, mas a gente tenta deixar mais na escola, porque eles têm outros compromissos, outras coisas. Então, a gente tenta mesmo fazer o máximo no tempo que estamos em sala de aula, para não pesar tanto, mas né, o high school é life-changing, né? Muda a vida, é o que a gente realmente acredita.